E aí no nosso padding, a gente pode aplicar, por exemplo, que o espaçamento interno dessa caixa, do quadrado amarelo para dentro, a gente vai ter, por exemplo, um padding top de 25 pixels, vamos dizer assim. Olá, meu nome é Lucas e hoje eu vou falar um pouco mais sobre o Box Model e como é que ele funciona e ele afeta o seu desenvolvimento na web. Bora lá? Começar falando um pouco mais sobre a propriedade Box Model, o que é o Box Model, como que ele funciona e como que ele afeta o desenvolvimento web, que às vezes a gente fica perdido lá no CSS, né? Bom, basicamente, quando eu venho aqui numa página web, então se eu pressiono aqui a tecla F12, ou se eu clico com o botão direito e clico em inspecionar ou inspect, eu tenho aqui em Elements, eu tenho primeiro, nesse primeiro bloco, o meu website que eu estou desenvolvendo, minha página web. Aqui no meio eu tenho os estilos CSS aplicados a essa página web. E na direita eu tenho um cara que vai mostrar pra gente essa parte do Box Model, né? Que vai mostrar o que está acontecendo dentro do meu Box Model. Mas primeiro vamos entender quais propriedades ele tem, como ele funciona e vamos ver exemplos práticos de como que isso vai de fato impactar no nosso desenvolvimento, no posicionamento de itens, dos elementos que eu vou inserindo lá. Então, primeiramente, o Box Model ele tem duas premissas principais que vocês devem considerar. A primeira é que os elementos HTML são enxergados como caixas. Imagina como se fosse uma caixa de papelão, e aí nessa caixa de papelão você vai colocar coisas dentro. E dentro de uma caixa de papelão você pode ter outras caixas de papelão. É dessa forma com que a gente vai construir o nosso desenvolvimento web. E a segunda premissa é que essas caixas, por padrão, são retangulares, né? Então, por exemplo, se eu clico aqui, ó, nessa setinha e passo o mouse lá em cima do lorem $, você vai ver que tem uma div e dentro tem um texto. Tá vendo esse retângulo azul que está formado ali? Esse é o nosso conteúdo que a gente já vai falar um pouco mais sobre ele, tá bom? Então, como que é composto essas caixas dentro do desenvolvimento web e qual é a hierarquia que uma impacta na outra? A gente tem 4 composições, basicamente, né? Então, em primeiro lugar, nós temos uma margem. Vocês podem pensar na margem como se fosse algo que impacta de forma externa à caixa. Vamos supor, tem uma caixa de papelão que ela está dentro de uma sala. Essa caixa de papelão ela vai ter que ficar 30 centímetros da parede na esquerda e a 30 centímetros na parede atrás de mim. Então essa caixa ela vai ter um posicionamento dentro desse quadrado branco que a gente tem aqui, que a gente pode chamar do nosso body, né? A segunda coisa é o border. O border, vocês podem pensar como se fosse de fato a borda em volta da nossa caixa, né? Ainda assim, ela está em volta da nossa caixa. Em terceiro, a parte da composição do Box Model, a gente tem o padding, que você pode considerar como se fosse o espaço interno da nossa caixa. Sabe quando você recebe uma encomenda e vem cheio de plástico bolha dentro para não amassar nem ficar chacoalhando o seu produto dentro dessa caixa? Pensa nesse plástico bolha que está dentro da caixa para proteger o seu produto, o item que você comprou. É como se fosse o padding. Então a gente aplica o padding dentro da caixa. E por último, o próprio content. Pode ser um texto, uma imagem, um vídeo. E vai ficar mais claro com o exemplo que a gente vai montar agora. Então, vamos parar de teoria e vamos lá para o código? Bora lá. Então, aqui eu vou fechar, né? Depois a gente volta um pouco mais nesse readme para poder falar um pouco mais sobre ele. E a gente vai vendo o que está acontecendo dentro de cada item, né? Então aqui a gente tem um arquivo index.html. Não tem nada demais aqui, tá? É um arquivo HTML que você pode... depois eu vou deixar o repositório para vocês poderem baixar e ver como que tudo isso rodar na máquina de vocês, até mesmo se vocês quiserem. E aí, para poder rodar esse código HTML, o que eu posso fazer é vir aqui no VS Code, clicar com o botão direito em index.html e clicar em Open with Live Server, que é uma extensão que eu instalei aqui no meu VS Code e vocês podem instalar também, vindo aqui em Extensions e procurar por Live Server. Né? Quando vocês instalarem o Live Server, ele vai habilitar essa opção para que você possa iniciar um arquivo index.html com Live Server. Basicamente, ele permite com que a gente faça uma alteração no código, a gente veja essa alteração sendo replicada na nossa página web automaticamente, tá bom?
Então, bem simples. Vamos explicar o que está acontecendo nesse arquivo HTML e depois vamos começar a falar sobre as propriedades do Box Model, tá bom? Então, em primeiro lugar, dentro desse HTML, dentro do head do HTML, a gente está carregando um arquivo CSS, que é esse arquivo CSS aqui embaixo, que ele está aqui embaixo no editor, que a gente já vai começar a mexer nele. E depois a gente tem um título para a nossa página, que aparece lá em cima, e de fato, dentro do body, a gente tem uma div que vai renderizar um texto escrito lorem ipsum dolor. Quando a gente clica para inspecionar, que eu tinha comentado para vocês, e clica em cima do lorem ipsum, vocês vão ver que tem aqui a div que a gente escreveu, estão vendo? E essa div, ela mostra as propriedades que eu falei para vocês quase agora. Quais são? Margin, border, padding e content. O content, de fato, é o conteúdo que eu escrevi lorem ipsum dolor. O padding é o espaçamento dentro da caixa. O border é a borda dessa caixa que ainda afeta de forma externa. E por último, a margem, que é o posicionamento dessa caixa referente às coisas que estão externas a ela. O que está externo a essa div? O body. Então a gente já vai falar sobre isso daqui. Vamos começar falando sobre o content, né? O conteúdo que está lá dentro. Então, como que eu faço para começar estilizando essa div aqui? Eu posso começar escrevendo um seletor CSS para pegar minha própria div. E aqui dentro dessa div eu posso, por exemplo, escrever que eu quero colocar um background color para essa minha div, né? Eu vou colocar um background color amarelo e vou salvar. Repara, né, que ele colocou uma cor, um background color aqui para o meu lorem ipsum dolor. E aí, agora outra coisa que eu vou fazer também é que eu vou aumentar um pouco mais o tamanho dessa fonte, desse lorem ipsum. Então vamos aplicar aqui um font size para ficar um pouco melhor visível, né, de 32 pixels. Vamos ver como é que fica. Legal, 32 pixels ficou bom. E agora a gente vai de fato começar a perceber o que está acontecendo aqui dentro desse content, né? Então, vamos dizer assim que esse font size, por exemplo, seja de 16 pixels. Vou deixar um pouquinho menor. Repara que o content mudou de tamanho, ele foi para 18 pixels de altura. E quando eu aumento o tamanho da fonte, por exemplo, para 32, esse content aumentou de tamanho para 37 pixels de altura. E outras coisas que a gente pode fazer aqui também, como por exemplo, é determinar o tamanho dessa caixa, né, desse lorem ipsum, dessa div aqui. Vamos fazer isso. Eu posso dizer que o tamanho desse conteúdo ele vai ter um tamanho fixo de, por exemplo, 500 pixels, uma largura de 500 pixels. E agora eu também vou dizer que ele vai ter uma altura fixa de 500 pixels. Legal? Estão vendo que a gente começou a manipular o content, mas a gente ainda não mexeu no padding, não mexeu no border, não mexeu na margem. Então, o nosso content está com 500 por 500 pixels. Beleza, então a gente pode dizer que isso daqui é o nosso content. Legal, então isso aqui é o nosso content que a gente falou aqui, que pode ser um texto, que pode ser um texto, uma imagem, um vídeo e qualquer outro item que você quiser colocar aqui dentro. Então, beleza. Vamos continuar então com esse estilo CSS e ver mais algumas coisas que a gente pode fazer aqui. Agora, a gente pode falar um pouco mais sobre o padding, que de dentro para fora da caixa seria o segundo item dentro do nosso box model. Então, vamos falar aqui agora sobre o padding, né? Que o padding é a mesma coisa do que o nosso espaçamento interno. Vamos dizer assim, espaçamento interno da caixa. Tá? O content, vamos dizer que ele é o nosso o conteúdo, né? O próprio tradução literal de content já diz isso pra gente. E aí no nosso padding, a gente pode aplicar, por exemplo, que o espaçamento interno dessa caixa, do quadrado amarelo para dentro, a gente vai ter, por exemplo, um padding top de 25 pixels, vamos dizer assim. E vou salvar. O que aconteceu aqui, né? A gente consegue olhar por essa inspeção que o nosso padding top está com 25 pixels. Está vendo que ele destacou lá em verde, lá em cima, aqui, né? Aqui em cima do lorem ipsum, e também aqui dentro do nosso debugger, aqui, vamos dizer assim. Então, eu posso aplicar um espaçamento interno da caixa de forma com que ela mude o espaçamento dele, né? Mas a gente pode reparar uma outra coisa. O que a gente pode reparar? Quando eu passar o mouse em cima, então, por exemplo, deixa eu tirar um pouco do zoom aqui. Quando eu passar o mouse em cima da nossa caixa, a gente percebe que ela mudou o seu tamanho. Por quê? A gente disse que ela tem 500 de largura por 500 de altura. Só que eu mexi no padding top
eu disse que agora, além dos 500 de altura e 500 de largura, ele também vai ter um espaçamento interno de 25. Então, o que acontece? A caixa passou a ter 500 de largura por 525 de altura. Antigamente, no CSS, lá no CSS2, a gente só tinha uma opção de box sizing, né? Que eu já vou falar um pouco mais sobre essa propriedade. Que o box sizing, ele sempre vai fazer os espaçamentos que você está aplicando de padding, de border, mais o tamanho do conteúdo. Então é por isso que a gente acaba tendo uma altura de 500 mais 25, que soma para 525. Então, por padrão, se a gente aplicar aqui na nossa div um box sizing, por padrão ele é content box, né? Então, se eu aplicar isso daqui, vocês vão ver que não muda nada, continua ainda com o tamanho da div de 525 de altura, né? E o que acontece se, por exemplo, eu pegar e mudar esse box sizing para border box? Acontece que, independente dos espaçamentos que eu aplique na minha caixa, ele vai tentar manter sempre o tamanho de 500 pixels. Vou salvar isso daqui, que vai dar para entender melhor. Pronto, salvei. O que aconteceu? Se vocês repararem, a nossa caixa agora, ela permaneceu com o tamanho de 500 de largura por 500 de altura. E esse box size em border box, que veio junto com o CSS3 lá em 2010, ele permite com que a gente tire um pouco dessa complicação, desse somatório que fica acontecendo e às vezes a gente se perde no que está acontecendo na nossa estilização da nossa página. Então, olhando aqui para o content, para que ele atingisse a nossa caixa, né, a nossa div, para que ela atingisse um tamanho de 500 por 500, ele precisou mexer no content. O content passou a ter 475 de altura por 500 de largura. Só que mais 25 do padding, a caixa passou a ter, então, os 500 pixels de altura. Então, é muito importante, quando a gente quiser ter um controle melhor sobre a estilização que a gente está fazendo, que a gente aplique o box size em border box, que vai deixar um pouco mais fácil de entender o que está acontecendo no nosso layout e dar um pouco mais de controle para a gente, sabe? Então vamos continuar a partir disso, né? Então aqui a gente falou sobre o padding. Além do padding top, a gente tem várias outras opções de padding. Então a gente tem padding top, left, right, bottom. Então tem essa forma que eu escrevi aqui em cima de padding top, eu escrevi um longhand. Se eu quiser, por exemplo, aplicar um padding em todas as posições, eu posso simplesmente escrever somente padding. E como que funciona essa propriedade? Se você pensar sempre num relógio, meio-dia, 15 horas, 6 horas, 9 horas, a gente tem top, right, bottom, left. A gente sempre vai ter sentido horário, como se fosse um reloginho andando, o posicionamento do padding, né? Então, se eu aplico, por exemplo, 25 mais 25px mais 25px, né? Na verdade não é mais, né? E 25px, o que vai acontecer? Ele vai acabar aplicando um padding de 25 em cima, top, na direita, right, embaixo, bottom, e na esquerda, left. E perceba que o content, ele colocou 450 por 450, por quê? 450 mais 25, 475, mais 25 do bottom, 500. A mesma coisa para o right e para o left, né? E o que acontece? Mais um shorthand que a gente pode fazer aqui é omitir algumas informações. Quais são essas informações que a gente pode acabar omitindo? Quando eu coloco, por exemplo, 4 posições, top, right, left, bottom e left, eu posso acabar dizendo o seguinte, 25 por 25 por 25. O que vai acontecer aqui, né? No topo, aplica 25, right e left, direita e esquerda, aplica 25, e no bottom, aplica 25. Então, se eu salvar, vocês vão ver que a mesma coisa vai continuar acontecendo, né? E se eu mudar, por exemplo, para 50, ele vai aplicar 25 em cima, 50 esquerda e direita e 25 embaixo. E vocês podem ver o resultado sendo replicado aqui, né? E tem mais um shorthand que eu posso fazer, que, por exemplo, eu posso dizer que, olha, em cima e embaixo, 25, esquerda e direita, 50. Se eu salvar, a mesma coisa acontece, tá vendo? E tem mais um ainda, que é o último que a gente pode fazer, que é, de fato, omitir 3 opções, que deixando somente 25, que ele vai aplicar 25 pixels de padding, cima, baixo, direita e esquerda. Então, a gente pode ver esse resultado sendo aplicado aqui.
Então, como eu disse, o padding ele aplica um espaçamento interno dentro dessa caixa, né? Então a nossa caixa ela tem todo aquele quadrado amarelo, mas quando eu passo o mouse no padding, ele aplicou esse espaçamento verdinho de dentro da caixa, como se estivesse colocando o nosso plástico bolha dentro da caixa para proteger o nosso Lorem Y ali, com espaçamento de 25 pixels, né? Então, muito legal. E agora, então, vamos conhecer a próxima propriedade, que seria o nosso border. Então, aqui no border, né, a gente pode dizer que vai ser a borda da nossa caixa. E como que isso é aplicado? Então, vamos criar uma borda aqui para a gente poder entender melhor o que está acontecendo. Eu vou começar aplicando um border width. Eu também tenho aqui o border top width, border top style, border top color. Então, todas as propriedades eu posso aplicar uma por uma com longhand, mas também com shorthand eu posso simplesmente escrever border. Ou posso escrever, por exemplo, border width. Então eu vou falar que a largura de todas as posições da borda, em cima, na direita, embaixo, na esquerda, né, top, right, left, bottom, vai ser de, vamos supor, 12 pixels. Beleza. Nada ainda aconteceu, né? Porque eu ainda não apliquei ainda nenhuma outra propriedade. O que mais eu preciso aplicar? Eu preciso ainda aplicar o border style, que eu posso dizer alguma opção do estilo da minha borda. Então eu vou dizer que essa borda ela é dashed. Vou aplicar a borda com tracinhos, né? Então eu vou salvar. Então ele já aplicou aqui um item dentro da minha borda, né? Então se eu passo o mouse aqui em cima da border, ó, ele já aplicou uma borda de 12 pixels. E outra coisa que eu vou fazer também, eu vou dizer que o meu border color, ele vai ser, por exemplo, red. E ele aplicou aqui, então, uma borda vermelha, dashed, né? Eu poderia dizer que ela é solid, para ela ficar uma borda inteira, ou poderia dizer que ela é... Tem várias opções aqui, tá vendo? Dotted, cheio de... perdão, eu esqueci de colocar ponto e vírgula aqui, que ela vai ter várias bolinhas, né? Vários pontinhos. Eu vou deixar o dashed mesmo, como eu coloquei na primeira opção. E aí o border, tá vendo que ele aplicou aqui? Eu posso também ir modificando ele dentro das minhas opções. Tá, vou falar que agora eu tenho uma borda de 32 pixels. E vocês vão ver que ele vai aplicando isso aqui também na borda do meu elemento. Se eu passo o mouse aqui em cima da minha div, ela continua com o tamanho de 500 por 500. Se eu voltar, né, aqui o meu box sizing para content box, o que vai acontecer é que o tamanho da minha caixa ela vai ser aumentado em 25 pixels do padding, mais 32 pixels do meu border, né? Então acaba que ela vai aumentar o tamanho dela para 500, mais 25, mais 32, né? Aqui. Então, vou voltar aqui para a border box, para que ele mantenha o tamanho da minha caixa de 500 por 500. E aí, o border, a gente também pode escrever o shorthand dele, simplesmente apagando tudo isso daqui, né? Então eu vou comentar isso daqui para vocês lembrarem como é que estava. E eu vou escrever aqui border, simplesmente. Como que essa minha borda vai se comportar? Ela vai ter 32 pixels de width. Ela vai ser do tipo dashed. E a cor dela vai ser red. Beleza, salvar. A mesma coisa continua funcionando e está sendo aqui já aplicado. E continua aplicado aqui o border de 32 pixels, né? E aí, vou apagar essa parte aqui. O próximo agora e o último item que a gente vai falar aqui dentro do Box Model é sobre a margem, que é o espaçamento que a gente aplica na nossa caixa de forma externa. Como que a gente quer posicionar ela no mundo? Vamos dizer que o mundo é essa tela branca aqui, tudo que a gente tem nesse desenvolvimento web é essa caixona branca, e como que a gente vai posicionar ela aqui dentro. Então vamos falar agora então sobre a margem, que é sobre o espaçamento externo da caixa, ou o posicionamento, né? Vamos dizer assim. E vamos agora escrever então a margem dessa nossa caixa, dessa nossa div. Então aqui, se eu também a mesma coisa como o padding, como o border, eu também tenho margem top, margem right, margem bottom e margem left. Então eu já vou começar escrevendo diretamente shorthand, porque vocês já entenderam aqui como é que funciona. Então eu vou dizer que essa minha caixa ela vai ter 25 pixels de espaçamento do topo da minha caixona branca, né, que seria o nosso body. Vou dizer que ela vai ter 100 pixels. Vou dizer que ela tem 0 pixels da direita. Vou dizer que ela tem 0 pixels embaixo de espaçamento. E vou dizer que ela tem agora 100 pixels da esquerda. Quando eu salvar, olha o que vai acontecer.
a minha caixa ela acabou de ser reposicionada. E como ficou isso? Destacado aqui em laranja, né, que você pode ver que é o margem, a gente tem agora uma caixa que tem 25 pixels de margem no topo, nenhum pixel de margem na direita, nenhum pixel de margem embaixo e 100 pixels de espaçamento na esquerda. Se eu aumentar esse espaçamento de 100 para 200 na esquerda, cada vez mais eu vou jogando ela para a direita, tá vendo? Ah, Lucas, mas como que eu faço, por exemplo, para poder centralizar essa minha caixa? Tem uma propriedade muito legal que a gente pode centralizar divs de forma horizontal dentro do HTML, que é dizendo o seguinte: em cima e embaixo eu vou deixar zero, eu não vou aplicar nada. Mas na esquerda e na direita, coloca automaticamente para mim. O que acontece nesse momento é que isso é calculado em tempo real, né? Então, conforme eu arrasto a minha caixa, vocês podem perceber, travando um pouquinho aqui, que ela sempre vai ficar centralizada, né? E por que isso? Deixa eu voltar um pouquinho mais aqui. E por que isso? Quando eu digo que a margem... Lembra que eu falei do shorthand? Top e bottom 0, left e right auto. Quando eu falo que é auto, dentro do CSS3 ele já consegue automaticamente calcular quanto que tem de espaço para a esquerda e para a direita, com base no tamanho desse espaçamento branco, e aplicar a margem automaticamente aqui dentro da nossa div, né? Então a gente já consegue ver aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco isso daqui para a gente enxergar melhor. A gente consegue ver aqui que ele aplicou 380 pixels na esquerda e na direita também, aqui com base nesse debugger aqui dentro do Box Model, né? E é basicamente isso, como funciona o Box Model. Tem outras formas também de poder centralizar uma div, que vocês podem dar uma olhada. Então, aqui hoje a gente viu como o content se aplica dentro da nossa página web, dentro do HTML, com o CSS. A gente viu como que funciona o padding para o topo, para a direita, para baixo e para a esquerda, a borda e o margin. E assim que a gente encerra esse vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui.